Obrigado, Valécio. Obrigado à organização da Linux Dev PR pela oportunidade de expor meu trabalho aqui, as minhas contribuições. Eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento de um driver dentro do kernel do Linux que eu estou fazendo para essa placa, para esse CI AD7292. E a ideia é que, no meio desse processo, eu vou tentar passar um pouco para vocês alguns conceitos do subsistema do IIO, enquanto a gente vai avançando no desenvolvimento de um driver básico para esse CI. Vamos lá, então. Bom, quem sou eu? O Valécio já falou um pouco sobre mim. Então, sou estudante do curso de Ciência da Computação da USP, contribuidor do kernel no subsistema do IIO desde outubro do ano passado, e membro do Hardware Livre USP, um grupo de extensão, um grupo de estudos no IME-USP que trabalha com projetos de hardware livre, software livre, membro do FLUSP, grupo que está ganhando fama, eu diria, um pouco, em contribuições para projetos FLOSS, com kernel, Git, GCC e Debian e outros vindo. E estudante também do GSOC desse ano, selecionado para trabalhar no projeto desse driver para o AD7292. Então, primeiramente, eu queria dar um aviso. A descrição, quando eu mandei a descrição dessa talk, eu coloquei um monte de coisas. Algumas delas eu não consegui me programar para apresentar aqui hoje. Então, o meu roteiro vai ser um pouco diferente. Eu vou falar um pouco, vou dar um overview sobre o IIO, breve, e vou partir para a parte de mão na massa mesmo e tentar mostrar as coisas acontecendo. Então, vou usar as minhas próprias contribuições, junto com os mentores, para mostrar como criar um driver do zero, para esse exemplo particular do AD7292. Vou falar um pouco sobre Device Tree e documentação do Device Tree, overlays para Device Tree, canais de dados, IO Chain Specs, e, por último, espero conseguir falar um pouco sobre comunicação SPI nesse dispositivo com que eu venho trabalhando. Bom, então, uma breve introdução. O IIO se trata de... A sigla vem de Industrial Input Output. Ele se caracteriza por hospedar por agrupar drivers de dispositivos de alta taxa de amostragem, geralmente. Então, conversores analógico-digital, digital-analógico, sensores de temperatura, magnetômetros, dentre vários tipos de sensores que não se encaixam muito bem no subsistema de input, que seria input do usuário, mouse, teclado, câmera e afins, e também não se encaixam muito bem no subsistema de HWMON, Hardware Monitor, que tem coisas mais sobre monitoramento do computador, monitoramento do fan speed, da temperatura da CPU e coisas afins. Então, o IIO, ele preenche um pouco do gap, da lacuna entre esses dois subsistemas. E nele a gente tem drivers, tem esses tipos de sensores e drivers para esses sensores. Uma visão geral de onde é que estão as coisas e como os drivers do IIO se encaixam dentro do kernel e dentro da estrutura de um sistema operacional. A gente teria uma camada em que são os próprios drivers de dispositivos, device drivers. São drivers do IIO. O que eu vou construir aqui com vocês vai ser um desses device drivers aqui, bem simples. Esses device drivers podem se comunicar diretamente com o hardware, mas não raro, até bem comum, inclusive, eles usarem outros drivers que ajudam na comunicação com diferentes tipos de barramentos. Então, barramento I2C, SPI, também tem drivers para auxiliar a comunicação por esses tipos de barramentos e protocolos de comunicação
que os drivers do I/O também usam. O I/O tem uma API com várias funções. Eu não vou abordar elas aqui, porque eu acho que faltaria tempo e o driver que eu estou desenvolvendo ainda não chegou no estágio de usar algumas das funções dessa API. Então, não vou falar muito sobre triggers ou ring buffers, mas vou dar uma pincelada sobre como o I/O ajuda a gente a expor os dados de sensores para o espaço do usuário, através de SysFS e VFS. E, bom, enfim, vamos lá. Só para também falar um pouco sobre o porquê desse CI, desse hardware, o AD7292, ele é por causa de um projeto do Google Summer of Code. Então, é uma demanda da Analog Devices, que é a empresa produtora desse CI, e ele consiste desse nome todo aqui, segundo a descrição do datasheet. Então, é um sistema de controle com conversor analógico digital, digital analógico de 10 bits, sensor de temperatura e pinos de propósito geral. É um nome que assusta um pouco, mas dá para desenvolver o driver de forma incremental e não ter em mente todas essas coisas tudo ao mesmo tempo. Então, apesar dele ter várias coisas dentro do CI dele, dentro do hardware dele, a gente consegue atacar eles, abordar essas coisas separadamente. Então, eu vou dar um switch aqui para... Tem como eu acessar a internet aqui? Eu queria abrir o datasheet dele. Eu tenho ele local, mas seria legal se eu conseguisse abrir ao vivo. Não, tudo bem. Deixa... Tá. Mais vezes. Tá. Uhum. Obrigado. Então, é importante, né, sempre a gente ter o apoio dos fabricantes e ter o datasheet do dispositivo disponível para a gente. Então, eu vou procurar aqui, sei lá, a AD7292. Pegar ele aqui. A cor em X. Legal isso aqui. Então, o datasheet diz basicamente o que estava o que eu já tinha colocado antes. É um hardware que possui conversor analógico digital, digital analógico, sensores de temperatura de GPIO. Tem uma breve descrição dele aqui. Eu não vou ler isso tudo, porque é muita coisa. O datasheet tem 40 páginas. Várias delas, às vezes, tem coisas muito específicas que só os engenheiros lá da Analog vão ter interesse em olhar. Mas só para citar que é importante sempre a gente olhar o datasheet quando a gente está iniciando o desenvolvimento de algum driver para o kernel do Linux. Enfim, se a gente tiver disponível o datasheet, ele sempre tem informações preciosas para a gente. Então, bom, vamos lá. Ups. Ups. Tem problema se eu falar seu microfone? Porque... tudo bem. Obrigado. Então vou começar dando uma breve olhada
meu repositório. Então, vou dar um git log, só para a gente ver os commits brevemente. Então, eu vou iniciar dessa parte aqui. Desse commit aqui, em que eu faço coloco a estrutura básica para o driver do AD7292. E vou depois incrementalmente adicionando os commits e comentando o que cada um deles faz, o que as alterações fazem de interessante, de importante para o driver, e mostrando, quando for o caso, o que elas, qual a diferença delas para o hardware na prática. Então, vou dar um git freebase -i head 6 commits atrás. E vou editar todos os commits. Eu não vou editar eles no fim, mas eu vou editar para que eu possa ver cada um deles separadamente. Então, saindo dele agora, vai dar o rebase. Pronto. Então, se eu der um git log agora, eu estou no meu primeiro commit, em que eu faço a primeira inserção do código para o driver. Então, a versão realmente inicial do driver. Como você começar um driver, adicionar um driver novo do zero. E vou dar uma primeira olhada nele com git log -p para pegar as alterações. Então, também é interessante eu olhar na pasta cd. Talvez eu tenha esquecido de comentar, mas os drivers dentro da raiz do kernel, eles costumam ficar dentro do diretório drivers. No caso do subsistema do IIO, então, tem um diretório IIO, e dentro desse diretório existem vários outros subdiretórios para cada categoria de driver de dispositivo diferente. Como o meu dispositivo tem conversores analógico-digital e digital-analógico, ele acaba se encaixando na categoria ADC. Então, ele está dentro de ADC e o nome dele, AD7292. É um arquivo .c. Então, se eu abrir esse arquivo aqui, ele contém as primeiras alterações, constando de um driver básico, bem inicial, simples, mas que é compliant, que adere às especificações do AD7292. Então, vou comentar brevemente aqui algumas coisas que a gente tem. Então, tem uma struct de state que guarda um dispositivo SPI. Tem algumas funções como setup, read raw, write raw, que vão ser de interesse futuramente, mas está o esqueleto delas aí. Nessa primeira versão do driver, a função mais interessante é a função probe. A função probe é responsável por várias coisas na inicialização do dispositivo. Então, por exemplo, essa struct IODev, ela guarda uma estrutura genérica dos drivers do IIO. Então, todos os drivers do IIO, salvo exceções que não conheço nenhuma, eles usam essa struct. Ela tem algumas informações, como, por exemplo, ID do dispositivo, modo de operação, buffers que esse driver pode utilizar, canais, dentre outras coisas. Tem várias coisas aqui, eu não vou entrar em detalhe de todas elas, vou entrar em detalhe talvez de uma ou outra, mas mais como curiosidade. Mas, seguindo, então, na probe, primeiro é feito alocação de memória e recursos para o dispositivo. Então, a hora que um novo dispositivo é inicializado, a chamada função probe
na função probe é tratado de alocar memória para esse dispositivo, através de funções da própria API do IAO. Então, isso aqui faz parte do IAO, Device Manager, IAO Device Alloc. Ela também tem funções para alocar memória para structs com informações específicas para cada dispositivo, como, por exemplo, esse IAO Priv. Acoplar o driver em questão a drivers de comunicação que eu tinha citado antes. Então, no exemplo do AD7292, ele usa o protocolo SPI para se comunicar com o kernel. Então, só que já existe um driver para comunicação SPI dentro do kernel pronto, que pode ser usado para auxiliar na comunicação. Então, o driver do AD7292 usa também o driver SPI para comunicar, para se comunicar com o kernel, se comunicar com a placa, para fazer a comunicação. Algumas outras inicialização de outras variáveis, então acoplando o dispositivo SPI às structs do driver, setando o nome para o driver, canais de comunicação, informações básicas, informações estáticas e, finalmente, registrando aqui o dispositivo junto com a API do IAO e do kernel. Então, isso é feito na probe, na inicialização de um novo dispositivo. Toda vez que um novo dispositivo é inicializado, ele passa pela probe, é a probe que faz isso. E, por fim, algumas macros e structs para garantir compatibilidade com device tree, que é a forma como são reconhecidos hardwares dentro da arquitetura, principalmente da arquitetura ARM. O device tree surgiu como principalmente para suprir uma dificuldade que o pessoal começou a encontrar com o surgimento de novos dispositivos que usam ARM, que não tem uma forma dinâmica de reconhecer quais hardwares estão presentes numa determinada placa. Então, o device tree ele descreve quais componentes estão presentes num determinado hardware, e isso é passado para o kernel em tempo de compilação ou, às vezes, durante o boot. No caso, no exemplo que eu vou ter mais para frente, isso vai ser durante tempo de compilação. Enfim. Então, essa é a versão inicial do driver. A primeira versão aceitável, sim. Ela não faz muita coisa, ela simplesmente dá suporte a device tree para que o driver possa ser reconhecido e inicializa ele com algumas estruturas básicas. Além disso, é necessário editar alguns arquivos kconfig e defconfig, mas isso são mais não é o principal, é algo que você precisa ter para o seu driver funcionar. Então, tendo a primeira versão do driver escrita e o código dele dentro do diretório correto, eu vou pegar e fazer um teste simples, que é compilar ele. Então, eu vou exportar as flags de compilação. Opa. Obrigado. Bom, obrigado. Então, vou exportar algumas flags de compilação que eu preciso para que esse driver funcione na arquitetura ARM. Então, vou começar dando export arc ARM.
Eu vou exportar também o cross-compilador para fazer a compilação do driver e do kernel para a arquitetura ARM e conseguir testar na Raspberry Pi. Então, feito isso, eu posso compilar o kernel. Então, make zimage J4. Não deve demorar muito, acho que talvez 1 minuto ou 2. Enquanto isso, já vai. Se alguém tiver alguma dúvida também, quiser perguntar alguma coisa, pode me interromper, não tem só levantar a mão e perguntar. Beleza. Tá. Legal aqui, está compilando, está gerando o ponto .o do AD7292. E ele deve acabar logo. Sim? Oi, Marcelo, enquanto compila, de curiosidade, qual versão de placa que você está utilizando e qual kernel? A versão do kernel é a... Bom, deixa eu ver aqui, deixa eu dar um... Pera, mas a versão para ARM, você está falando? Isso. É a 5... Pera, what? Não sei, boa pergunta. Git branch. Git branch... 4.14, isso. Essa branch é uma branch derivada da principal, da mainline. É uma branch que o pessoal desenvolve para Raspberry Pi. Legal. Então, ela não está atualizada, ela não está toda hora atualizada com a mainline. É uma branch separada. Tá certo. Obrigado. Tá. Saiu. Ups. Tá. Tá legal. Ele deve ter gerado a imagem, então, se eu olhar dentro a partir da raiz do kernel em boot, arc arm boot, eu vou ter um arquivo zimage que tem a nova imagem do kernel gerada depois da compilação. Então, essa imagem eu vou passar eu tenho um Raspbian já flechado no SD. Eu vou apenas substituir a imagem do kernel nesse Raspbian, e aí dentro dessa imagem, no momento que eu fiz a compilação, o driver estava marcado como built-in. Então, gerando a nova imagem do kernel, eu compilei e embuti junto o driver do AD7292. Então, substituindo essa imagem do kernel no meu Raspbian, eu vou ter ele acessível vai estar incluso no SO. Então,
Vou fazer isso aqui. CP image set image. Vou substituir a imagem do kernel que está sendo usada no Raspbian, que eu vou conectar aqui na Raspberry Pi, pela imagem que eu acabei de compilar. Então, estou dando CP e jogando lá, substituindo a que já estava lá. Foi? Vou sumir isso aqui. E o que eu vou fazer agora é iniciar a Pi e pegar um terminal. Como eu não tenho outro monitor aqui, não tenho outra forma de ver o que está acontecendo, eu tenho um conversor USB UART e eu vou usar ele para pegar ele e o screen para pegar um terminal dentro da Raspberry Pi. Então, a hora que eu conectei ele deve ter ele reconheceu o meu conversor USB serial e usando o screen isso, USB. Acho que não precisa isso tudo. Eu consigo pegar um terminal na Raspberry Pi. Então, estou logado aqui, Raspbian, tal. Eu consigo ver o que está acontecendo lá dentro. Então, se eu dar se eu dar um ls, por exemplo, sysbus IAO devices, eu vou ter a lista de dispositivos que estão inicializados e que estão sendo utilizados dispositivos do IAO. Então, se eu der um ls nesse diretório, tem... opa, não deveria ter. Mas tem um dispositivo IAO Device 0, que é a versão... é o dispositivo do driver do AD7292. Se eu der, por exemplo, um ls dentro desse dispositivo, ele tem alguns atributos. Então, name, offnode, power, entre outros. Se eu pegar o name dele, por exemplo, cat name, ele me retorna o nome do dispositivo. Como que isso é feito? No momento em que eu dei suporte ao device tree, eu informei um nome pro dispositivo aqui, AD7292, e internamente a API do IAO ela trata de deixar esse nome acessível através de arquivos dentro do dispositivo. Então, aqui, por exemplo, ele gerou um arquivo name com o nome que eu setei dentro como sendo o nome do dispositivo que ele pega através do device tree. Bom, e aí eu vou
vou seguir, vou continuar o rebase. Tá, legal. E a próxima alteração importante que se faz, que se tem num driver, é documentação de device tree. Então, device tree é uma forma de especificar como o kernel, como o Linux, vai reconhecer o seu dispositivo. Então, tem uma breve descrição falando sobre o dispositivo que você está criando, e tem uma forma que você faz. No device tree isso é chamado de node, nó, né? Então, ele obrigatoriamente tem um atributo compatible, em que você define o fabricante e o nome do dispositivo. Por se tratar de um dispositivo SPI, ele tem também um atributo reg, que é o endereço no barramento SPI, e também um atributo maxfrec, que é a frequência de comunicação, a frequência do clock para comunicação. Como isso é só documentação, eu vou continuar o rebase. Rebase continua. E já aproveitar e mostrar como isso seria incluído com um device tree overlay. Então, os arquivos de device tree, eles descrevem os componentes de hardware presentes numa placa, como por exemplo a Raspberry Pi. Estou com o terminal. Ótimo. Existe um comando chamado dts. Não. Ups. Tem ele aqui. DTC. Existe um comando chamado DTC que permite que a gente gere um arquivo de device tree a partir dos device trees blobs que estão em execução na placa. Então, eu posso pegar e a partir do device tree atual que está aqui na Raspberry Pi, gerar uma versão legível que descreve quais os hardwares estão presentes. Então, eu vou fazer isso, device tree. Se a gente olhar esse arquivo de device tree, ele tem vários nós, na verdade, especificando o hardware. Então, uma das primeiras coisas que aparece é o compatible da placa dele. Raspberry Pi 3 modelo B, que é o modelo de Raspberry Pi que eu estou usando. E existem vários outros nós para basicamente todo o hardware que está incluso na Raspberry Pi. Então, você tem nós definindo o clock das CPUs. Alguns overrides. Overrides são coisas que são adicionadas externo ao device tree. Mas você tem, por exemplo, esse less está... Mas você tem também nós especificando os barramentos, como por exemplo SPI e 2C. Também, entre outras coisas.
E o que o overlay faz, esse arquivo aqui, é adicionar um nó, dizendo que, além de eu usar o hardware que já tem na Raspberry Pi, barramentos SPI, clocks, memória, enfim, eu vou querer usar um hardware do AD7292. Então, ele vai, a hora que compilado junto, ele vai adicionar um nó com esse nome aqui e com essas propriedades. Esse nó, como eu já fiz isso, o overlay ainda está aqui, ele deve estar em /boot, overlays, RPI, 292. Não? Bom, ele está lá. Então, ele adiciona um nó dentro do device tree. Então, aquelas propriedades que eu defini aqui no overlay, elas acabam sendo passadas, dando um append e sobrescrevendo parte do device tree para que eu consiga usar o hardware do CI na Raspberry Pi. E aí ele inclui o compatible, inclui coisas específicas do barramento SPI, no caso, inversão de polaridade do clock, outras propriedades definidas, registrador, endereço no barramento, frequência, enfim. E aí, essas propriedades que vocês estão vendo aqui e lá no device tree são as mesmas que estão no dispositivo. Então, sys bus IO são as mesmas propriedades que estão aqui nos nós de device tree dele. Então, se você pegar o name, você tem o nome do dispositivo. Se pegar o compatible, ele vai vir com o compatible, que tem o nome e o fabricante. E, bom, tá, enfim. Parece que eu dimensionei bem mal o tempo dessa palestra. Acho que eu vou passar um pouco corrido um pouco mais as coisas agora que tá acabando, tá. Então, eu vou terminar o rebase. Então, base menos continue. Continue. Mais um. E apresentar a versão atual desse driver. O que ele tem? Alguns canais para comunicação. Então, tem canais para medição de tensão, voltagem, e são indexados, enfim. Tem funções de leitura. Então, para comunicação SPI, tem algumas funções especificando como é feita a leitura no dispositivo. Read raw, write raw. Reguladores de tensão, a probe
acaba tendo mais coisas. Mas ela mantém ainda as propriedades iniciais de inicializar, alocar memória para o dispositivo, variáveis internas. Sim, Bom, não consegui falar tudo o que eu queria falar. Acho que também ficou um pouco, talvez, atrapalhado, não sei. Seria legal, eu queria ter feito ter tido mais tempo para falar um pouco mais sobre as alterações de cada commit mesmo e como elas influenciam. Seria muito legal o que eu fiz sozinho, né, essa semana, compilar cada um desses commits e ver qual o resultado deles e como vai ficando o driver em cada versão do kernel e testar ele na placa. Infelizmente não deu tempo, eu dimensionei muito mal, então vou só concluir para também não atrapalhar a organização. Então, todos os commits, todos os commits que eu apresentei aqui estão nesse repositório, que é o repositório de contribuição para o GSOC da Analog Device. Então, vocês podem encontrar todas as contribuições lá, pode falar comigo também, se tiverem alguma dúvida. E, bom, peço desculpas, não deu tudo. Obrigado.